Opa, Gustavo Martins aqui, falar sobre plano de negócios, algumas coisas que você pode utilizar aí para começar a empreender nessa área de obras financiadas. Então vamos lá, aqui já no tópico 2, então, compartilhando aqui a minha tela, a gente tem algumas oportunidades, né, que algumas pessoas não dão muita atenção nessa parte de pequenas obras e também na parte de financiamento, né? As construtoras, as maiores, elas focam em obras maiores, né? Construções de prédios, construções de rodovias, construções de pedágio, construções de empreendimentos acaba às vezes até de obras públicas, e deixa essa parte de pequenas obras, simplesmente as pequenas e médias, em mãos aí de empreiteiros, né? Em mãos da informalidade mesmo, né? Você vê que a maioria, aí, dependendo da sua região, se você for perguntar quem constrói a maioria das casas residenciais, essa parte está na mão desses empreiteiros que já atuam, né? E você pode atuar, você pode e deve atuar nesse mercado de obras de pequenas e médias empresas, que é um mercado muito, muito promissor, tem muita oportunidade, todo mundo constrói, todo mundo precisa construir, e eu tenho certeza que na sua cidade não é diferente, tá? Vou falar um pouco sobre os nichos de atuações, né? O nicho de atuação que você pode começar e, assim, de cara, né, a gente começa geralmente aqui, né, como eu falei que existe na aula passada sobre algumas escalas, alguns degraus, né, que você acaba passando na sua carreira, e geralmente não é, assim, algo que é obrigado, mas geralmente a gente começa prestando serviço, a gente começa trabalhando em uma empresa. Claro que, né, dependendo da situação, dependendo desses últimos anos, nosso país passou por várias crises econômicas e depois agora também com a pandemia no começo desse ano, praticamente aqui no começo de 2020, e então você tem que mudar, você tem que se adaptar, né? E alguns nichos, geralmente, né, quando a gente começa, assim, a gente começa prestando serviços, né? Então a gente teria aqui depois a gente iria para um segundo degrau, que seria a execução, né, de obras mesmo em si, aí ia ter a sua construtora, ou, né, realizar o seu próprio negócio. E um terceiro passo seria a incorporação imobiliária, que geralmente é uma tendência, né? As empresas começam a evoluir nesse sentido, começa a prestar pequenos serviços, depois começa a pegar obras maiores, até que começa a fazer loteamentos, começa a fazer incorporações que são mais lucrativas, teoricamente, né? Claro que eu já vi aí muita gente tomar prejuízo com loteamento e na hora do crescimento ali, por mais que se estiver fazendo empreendimentos com recursos próprios, tende a cair um pouco o risco, que realmente é bem lucrativo, mas pode ser que dê alguma coisa, pode ser que aconteça alguma falha aí no meio do caminho, e eu já vi isso acontecer e empresas quebrarem justamente aqui nessa fase que teoricamente é a melhor fase, tá? Então, se você está começando agora, se você começou a prestar serviço, está nesse mercado, né, tentou entrar, não conseguiu entrar no mercado, mas vai começar a prestar serviço. Geralmente a gente começa assim, né? Prestando serviços de orçamento e planejamento, principalmente quando a gente não tem até muito recurso para começar a empreender, para começar a investir, né? Você vai ter que ter um escritório, vai ter que ter alguma coisinha, né? Algumas pessoas acabam se adaptando e o próprio carro vira o escritório, mas isso daí já é bem começo. Então, vai depender aí de cada situação de cada pessoa. Então depende de quanto você está disposto a investir, depende de quanto de recurso que você tem. E se você não tiver recurso nenhum, você pode começar por aqui, prestando serviço, que é algo que exige menos, né, bem menos investimento. Ah, mas eu quero começar com a execução de obras, Gustavo. Tudo bem, não tem problema. Você pode começar. Obras de financiamento tem essa flexibilidade de você executar com recursos, né, de terceiro. Ah, mas eu quero começar então prestando serviço. Ótimo, é o natural, tá? É realmente o natural. Prestação de serviço você pode fazer, então, os nichos, né? Orçamento e planejamento é um dos nichos, é uma das coisas que a gente mais ensinou aqui até hoje lá no blog Engenheiro de Custos. Depois você pode trabalhar com projetos, né? Você pode trabalhar com projetos de regularização, projetos de aprovação de prefeituras, né? Depois você pode trabalhar com perícias e arbitragem, tá? Também envolve aqui um pouco de orçamento, saber um pouco de orçamento sempre é bom para essa parte de perícias, tá? Peguei muita perícia já errada na parte de orçamento. Gerenciamento de obras por administração é um outro nicho, você pode só administrar, então você pode pegar o financiamento e falar, não quero executar, eu só vou administrar, vou cobrar um salário mínimo por mês para administrar ali, fazer os cronogramas, fazer medições para passar para o fiscal, para o cliente que não entende nada, que é leigo, né? Então ele vai precisar desse serviço, tá? Não só gerenciar, mas fazer os orçamentos, eu vou falar isso mais para frente, mas fazer toda a parte de planilha PFUI, né? Toda a parte documentacional, você pode cobrar, né, só sobre esse serviço, e eu vou estar aqui abordando mais para frente sobre esse tema, então pode ficar tranquilo. Parte de projetos, já falei, mas projetos aqui seria mais de estrutura, projetos sanitários, projetos
arquitetônicos, né, qualquer tipo de projetos. Trabalhar com qualidade, né, PBQP nível A, tá? B, C, dependendo do nível, dependendo da exigência. Quando você parte ali para essa terceira aqui, né, incorporação, ou quando você faz até a própria execução de obras, mas é multifamiliar, não é unifamiliar aqui na parte do financiamento da Caixa, a própria Caixa já faz essa exigência de você ter, no mínimo aqui, o PBQP-H nível A, tá? Então você precisa ter essa parte de qualidade, que é a ISO 9001, né? Então é bem tranquilo também, não tem segredo nenhum e as empresas sofrem muito com esse tipo de serviço, tá? Já fiz alguns treinamentos presenciais, né, porque não tinha online, mas já fiz alguns treinamentos só sobre qualidade que me ajudaram muito depois até mesmo na parte de execução, na parte de ser gerente de obras, porque não era novidade, então eu tinha muita familiaridade com fichas de execução de serviços, fichas de recebimento de materiais, e é tudo fácil, né? Tudo assim, não é tudo fácil, mas é tudo simples, não é fácil, é bem complexo, mas é simples, por quê? O que você define no começo lá no plano da qualidade, você tem que seguir. Então, se você define lá no plano que ao receber um material X, você estoca de maneira Y, você tem que fazer isso, né? Você está definindo na qualidade. O problema é que as empresas, geralmente, elas definem um plano de qualidade que pega de alguém que terceirizou e aí elas mesmas não sabem o que estão fazendo. Então, fazer essa parte de assessoria, dar esse tipo de consultoria também na parte de qualidade é um serviço muito legal, que as empresas sofrem muito, porque depois você vai ter auditoria, você vai ter a parte de uma terceirizada que vem dar esse certificado de qualidade, né, para ver se você está realmente executando aquilo que você colocou no plano de qualidade. Então você precisa, para ser gerado né, você precisa de uma certificadora aí para vir e falar, não, a sua empresa realmente ela está no nível A da qualidade, você está cumprindo com o que você falou lá no plano de qualidade. Também é legal e muito bom para se trabalhar, tá? Processos para obras financiadas, então aqui já falei um pouco antes, mas praticamente você pode só vender esse serviço, de fazer o orçamento para o NPFUI, fazer o cronograma, fazer toda a parte de documentação, fazer tudo que envolve o processo, ir nos cartórios, né, tirar as certidões, fazer tudo. E até na obra também, a parte de gerenciar ali e acompanhar para não dar nenhum tipo de problema. É claro que vão aparecer vários problemas, mas você ajudar o seu cliente que é leigo, e isso também você pode cobrar só por esse serviço, tá? E cobrar bem, não é pouco não. Parte então aqui de prestação de serviço, são praticamente esses, são os principais. É claro que pode ter aí algum outro, talvez você até faça alguma outra coisa, de laudo, alguma coisa em relação a serviços, mas é a parte de que geralmente as pessoas começam e é onde a gente aprende muito, né? Parte de execução de obras, já parti para a execução de obras, legal, você pode ter obras financiadas, né? Você vai trabalhar com recursos de terceiros, teoricamente, né? Você vai pegar pessoa física e trabalhar com o recurso dela, então você vai estar aprendendo com recursos de um terceiro, tá? Então, é muito legal também se você começar prestando serviços, depois que você prestar serviços, pegar bastante confiança, começar, né, já aprender nessa parte de processos, de acompanhamento, aprender com as obras dos outros, tá? Isso é muito bom, porque você vê se os custos realmente bateram, se aquilo que você fez no orçamento foi coerente, o cara conseguiu executar com aquele dinheiro que você solicitou na caixa. Então, tudo isso você vai aprendendo com recursos de terceiros, e isso é a melhor coisa que tem, que você não precisa estar se arriscando, não envolve nenhum risco muito grande. Depois, na execução, então você pode fazer também isso novamente, fazer execução, mas só cobrar administração, né, com recursos de terceiro, né? Ou também passar aqui seria o segundo, né? Passar o orçamento e fazer um orçamento global e executar, falar não, o financiamento vai ficar 200 mil e eu vou executar com esse valor de 200 mil, e aí você assume tudo, você assume compras de materiais, você assume toda a obra, entrega, né, chaves na mão para o proprietário, e você vai ter o recurso que você fez pela Caixa, tá? Obras públicas e privadas, você pode trabalhar também para prefeituras, né, órgãos do Estado, escolas, reformas de escolas. No caso aqui em São Paulo tem o FDE, que aí já são licitações, tá? Você pode também partir para esse ramo. Também aí você tem infraestruturas e grandes obras, né, pontes, rodovias, né, de serviços de pavimentação, toda essa parte de grandes obras que tendem a ser quantidades de serviços menores, mas em grandes quantidades, né? Então são orçamentos até menores, né, planejamentos com quantidade de serviços menores, mas a escala de quantidade é muito grande e o custo, né, também bem alto. Você pode estar aí trabalhando com essa parte, tá?
Depois você tem a incorporação, né? Incorporação imobiliária, que aí você pode trabalhar, né? Já seria aí de grandes, né? As empresas já estão mais evoluídas, já começam a trabalhar com incorporação, fazer loteamentos, né? Vou colocar aqui loteamentos. Você pode colocar aqui também, começar a fazer concessão de rodovias, né? Existem empresas de engenharia que começaram a prestar serviços e hoje fazem concessão de rodovias de pedágio, acabam partindo para essa parte assim maiores, né? Que são empresas já bem mais maduras e onde realmente tem bastante, aqui se ganha muito dinheiro. Se o cara for muito bom e conseguir vir nessa evolução bacana, né? Às vezes começa do segundo aqui mesmo. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.